Livro de Mateus, capítulo 3, é um texto bastante conhecido, é a história de João Batista. Nessa noite obrigado meu querido, eu quero falar com você a respeito do discípulo modelo. João Batista foi o precursor do Messias, aquele que veio antes para preparar o caminho. Alguém que foi profetizado muito tempo antes da sua própria chegada, já pelo profeta Isaías. Mas João Batista, apesar de toda essa aparência dele que nós temos no nosso imaginário, ele é um professor bastante eficiente a nível do que é andar com Jesus. Você anda com Jesus? Você anda bem com Jesus? Bacana mesmo a sua caminhada com Jesus? Aí o amém começou a ficar assim, né? Bom, a gente acha que sim, né? A gente tem assim, eu acho que a gente anda legal com Jesus. Eu acho que eu estou fazendo a coisa certa. Bom, o próprio Senhor Jesus disse, aquele que quiser ser meu discípulo, deve fazer o quê? Não escuto. O que ele deve fazer? Eu vou ensinar. Negue-se a si mesmo, repita comigo. Negue-se a si mesmo. Ninguém quer, né? Então ninguém aqui é discípulo de Jesus. Aquele que quiser ser meu discípulo, primeiro, negue-se a si mesmo. Mais alto. O segundo, tome a sua cruz. E o terceiro, siga-me. 3 coisas, fechou. Eu creio que são as coisas mais difíceis, Negar-se a si mesmo é fácil para você? Não precisa levantar a mão. A segunda, tomar a cruz. E a terceira, seguir. Vai em frente. Agora, João Batista, capítulo 3 de Mateus, tem uma descrição dele. E eu gostaria de caminhar com você. E eu tenho certeza que nessa noite você vai ser desafiado a mudar a sua caminhada com Jesus. Amém? Eu espero. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. E este João tinha a sua veste de pelos de camelo e um cinto de couro em torno dos seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém, toda a Judeia, toda a província adjacente ao Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. E vendo ele muitos dos fariseus e dos seduzeus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores, e toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Eu, em verdade, vos batizo com água, para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aleluia. Nenhum aleluia. Meu Deus. Em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo, que nunca se apagará. Amém. Glória a Deus. Amados, para mim João Batista, ele é um modelo do discípulo, porque ele nos dá algumas direções muito fortes, muito sérias. Talvez hoje você, com esse modelo, com esse protótipo daquilo que é um discípulo de Jesus, você possa reavaliar a sua caminhada, avaliar a sua vida. João Batista, nós sabemos que ele é mandado como aquele que é o precursor, aquele que vem à frente. Primeira coisa que um discípulo, você é discípulo de Jesus?
Amém? Glória a Deus. Primeira coisa que um discípulo tem que saber é que ele não é o mestre. É que tem alguém mais importante do que ele. Mais importante é Jesus. Amém ou não? Amém. Então por que será que a gente tem tanta importância, né? João Batista, ele resolveu rápido o problema. Ele diz para aquelas pessoas: tem um aí no meio de vocês, que vocês ainda não discerniram que está aqui. Ele é aquele que pode batizar vocês com Espírito Santo e com fogo. Eu posso batizar vocês com água. Final do ano nós vamos fazer isso de novo, não é? Vai ser bênção, né? Quantos aqui estão sendo preparados para o batismo do final do ano? Deixa eu ver, levanta a mão. Quem já está sendo discípulo? Levanta a mão legal, assim. Quem está sendo preparado para ser batizado no final do ano já? Levanta a mão. Fica em pé para a gente abençoar. Fica em pé para a gente abençoar. Deixa eu ver. Levanta aí, ó. Tem um amado ali, santo varão de Deus, mais um aqui. Quantos aqui? Mais uma ali. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus, ó. Já começou a colheita para dezembro. Aleluia, não é? O pessoal falou no início do ano que a gente estava só pensando em números, né? E eu falei assim: você não faz ideia, porque se você tem qualquer lugar com uma lotação de 50 pessoas ou 1000 pessoas, e você é a 51, ou você é a 11ª e você fica de fora, você muda totalmente a sua interpretação com relação a números. Irmãos, uma vida salva, uma vida que levanta a mão para Jesus, é uma menos no inferno, é uma menos nas garras de Satanás. Dá uma passada agora à noite, vai ver como é que está a Cracolândia. Você não acha que haveria uma festa danada no céu se fosse esvaziado aquele lugar lá? Amém ou não? Amém. Nós precisamos de números. Gente lavada, comprada e remida no sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você tem coragem para um desafio agora à noite aqui? Ninguém tem. Não é de dinheiro não. Não é de dinheiro não. Quem quer ganhar uma vida, esse ano para Jesus? Fica em pé. Uma vida, uma só. Uma só. Se cada um de vocês aqui que estão aqui nessa noite ganhar uma vida, só uma, nós já vamos bater no dobro do nosso alvo de batismo. Uma só. Uma vida. Eu não sei quantos tem aqui sentados hoje aqui, não tenho como calcular, o pessoal da igreja sabe. Mas eu acho que se cada um ganhar um aqui, passa o alvo da igreja aqui, pastor Newton, passa. Aleluia. Você crê nisso? Nós podemos estar profetizando isso, que você vai ganhar uma vida para Jesus, uma vida, crê? Você está indo na frente dizendo: nós vamos batizar você com água, mas o Espírito Santo vem de Deus, o batismo com fogo vem do Senhor, você vai sair daqui queimado no poder de Deus. Uma alma. Então apresenta diante do Senhor, levanta sua mão assim, ó. Vai orando, vai falando: Senhor, eu quero uma vida, esse ano, Eu não aceito, Senhor, não ganhar uma alma esse ano. Senhor, coloca um fogo no meu coração. Eu quero levar como pai espiritual uma vida, ao menos, no mínimo ali, naquela fila abençoada. Mas eu sei que essa vida vai estar recebendo o Espírito Santo e o fogo que vem do nosso Senhor Jesus. Nós profetizamos isso, Pai. Nós batizamos esse ano quase 1.500 pessoas, mas no primeiro discurso, na primeira ministração do apóstolo Pedro, foram mais de 3.000, então nós não chegamos nem a 50%. Senhor, faz esse milagre, dá uma vida para cada uma vida que está aqui nessa noite, em nome de Jesus. Você recebe essa palavra? Diga: eu creio, Senhor. Eu creio que o Senhor vai abrir a porta, que eu vou ver vidas para Jesus, vou ver almas, vou ver um crescimento exponencial e maravilhoso de Deus, em nome de Jesus. Amém, ó Pai. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus. Nós vamos ter isso. Uma vida, você vai ter uma vida esse ano para levar para Jesus. Pode se assentar, glória a Deus. João veio trazendo uma mensagem, veio trazendo uma palavra. A ministração do João é: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Essa era a ministração, esse é o tópico de vida, de ministério de João. Arrependimento.
Um discípulo de Jesus, ele tem que olhar para o mundo que está acontecendo e entender que o que o mundo precisa é de arrependimento. Irmãos, as pessoas hoje não se arrependem mais. Elas querem ter razão, não é assim? Mesmo quem está errado quer continuar vivendo com status de que tem razão. O outro dá um tiro no outro e diz: eu só dei um tiro porque eu pensei que a bala não ia entrar. Eu não tenho culpa. A coisa é terrível hoje. Ninguém se arrepende de nada. As coisas mais básicas, mais óbvias, as pessoas não se arrependem. Nós precisamos de um derramar de arrependimento e de quebrantamento sobre a igreja do Senhor Jesus. E tem que começar pelos discípulos do Senhor Jesus. Pare um minuto para pensar qual foi a última vez que você se arrependeu. Qual foi a última vez que você parou, o Espírito Santo tocou no seu coração e você disse: eu me arrependo, eu estou arrependido. Senhor, tem misericórdia da minha vida. Essa tem que ser a nossa postura e essa tem que ser a nossa mensagem. Amém? Diga na marra amém, porque não tem como você dizer o contrário. Eu gostei muito do versículo 4, porque fala da vestimenta e fala do cardápio do João Batista. E eu sei que isso sempre gera uma curiosidade, uma esquisitice. O texto fala que João se vestia de pelos de camelo, um cinto de couro em torno dos seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Uau! A gente prefere churrasco. A gente prefere pizza. Então, se eu for começar a falar de comida e tentar levar para esse âmbito do literal, nós vamos dizer: não, eu acho que isso não é muito bem o que nós queremos. Mas vamos levar para o lado espiritual. Primeiro eu quero falar sobre a vestimenta, as vestes de João Batista. João Batista inaugurou o seu ministério, por ordem do Senhor, 400 anos depois de um período de silêncio. Que teve gente que falou, mas não quebrou o silêncio. Irmãos, você já viu que uma coisa eu acho interessante. Tem gente que quer dizer que é Deus falando, mas você sabe quando é Deus falando e quando Deus não falou. Que Deus te deu discernimento para entender o que é de Deus e o que não é de Deus. E isso é uma condição da sua sobrevivência espiritual. Em 400 anos de período interbíblico, a palavra diz que é um silêncio. E aí então o próprio Senhor Jesus diz: desde toda a lei, desde todos os profetas, o último que fecha a fila é João Batista. E agora então ele vem, ele precisa, como modelo do discípulo, reensinar o povo, 4 séculos praticamente, sem saber o que era andar de forma a agradar a Deus. Será que as pessoas sabem hoje como é que se agrada a Deus? Bom, vamos olhar. João Batista, ele vem de uma circunstância diferente. Bom, as suas vestes são couro de camelo, pele de camelo. Um profeta totalmente diferente, um profeta totalmente estranho. Não se veste como o mundo se veste. E aí então vamos falar um pouco hoje como os discípulos, como nós nos vestimos, tanto no contexto físico como no contexto espiritual. Quais as vestes que nós usamos? A palavra do Senhor diz: em todo tempo sejam alvas as tuas vestes e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça, que é a unção, que é a presença do Espírito Santo de Deus. Vestes alvas significa santidade, amém? É interessante que João Batista tem o seu ministério no deserto, fora do contexto, onde no templo, em Jerusalém, o epicentro da fé, onde todas as pessoas envolvidas com a religião e a religiosidade viviam. Ele não usava uma roupa que era condizente com aquilo que se esperava de um religioso. Porque na realidade, naquele tempo, naquele momento, aquilo que se esperava realmente de um religioso já não tinha mais nada a ver. A verdadeira fé, a verdadeira caminhada com Deus estava totalmente desfigurada por uma caminhada por gente que se dizia de Deus, mas de Deus não tinha mais nada. Então tem que chegar um João Batista vestido de pele de camelo. Alguém olhava e dizia: mas isso não tem nada a ver. Eu estava esperando ver uma outra coisa.
O próprio Senhor Jesus diz: quando você saiu de casa, o que foi que você esperava ver quando foi olhar João Batista? Um homem trajado de vestes talares, de vestes sacerdotais bonitas. O que vocês foram ver? A expectativa. Uma expectativa errada e equivocada. Irmão, um discípulo do Senhor tem que se vestir com a simplicidade que o Senhor coloca na vida dele. Sem orgulho, sem prepotência, sem arrogância, sem soberba, sem malícia, sem sensualidade. E aí você tem uma lista enorme de situações e de vestes que as pessoas estão usando hoje. É ou não é? João Batista comia uma comida esquisita também. Gafanhoto, mel silvestre. Se você vai lá para o livro Levítico, capítulo 6, você vai encontrar que podia comer gafanhoto. Então, até ritualmente, dentro do contexto, ele estava certo. Alguém já comeu gafanhoto aqui? Nem para dar uma provinha só? Ninguém. Ninguém teve essa curiosidade, né? Mas isso me intrigou, sabe? Um tempo, pastor. Porque eu falei, mas o cara comeu um negócio tão esquisito, por que ele tem que comer uma comida tão esquisita? Mas aí o Espírito Santo começou a me levar a alguns homens de Deus que tinham uma preocupação com o seu alimento espiritual. Você deve ter preocupação com o seu alimento espiritual. Lembra, Jesus disse o quê? Lá no Evangelho de João, capítulo 6. A minha carne é verdadeiramente comida. O meu sangue é verdadeiramente bebida. Quem de mim se alimenta, viverá por mim. Amém ou não? É. E do que nós andamos nos alimentando? Antes de vir para o culto, eu assisto todos os programas possíveis lá na TV. E eu me alimento daquelas coisas todas. Converso com alguém que é capaz de assistir, lá no controle remoto vai mudando, todos os telejornais. Todos. Aí depois ele tem que correr lá para uma gaveta e pegar um remédio anti-síndrome do pânico. Porque ele viu todas aquelas desgraças lá. Ele viu todas as misérias. Ele viu todas as enchentes, todos os acidentes. Corta para mim. Ele viu tudo. Ele se alimentou daquele negócio lá. E depois ele entra em pânico. Depois ele fica sobrecarregado. Por quê? Porque ele se alimenta daquilo. Tem uns programas aí também bons da sensualidade, né? Bons no mau sentido, para o pessoal se alimentar. E depois ele diz, eu não sei como é que na minha mente só tem essas coisas, pastor. Você está se alimentando sistematicamente, sabe do quê? Agora vai ser ruim. Do vômito de Satanás. Porque é isso que as pessoas estão se alimentando. Se alimenta da palavra de Deus. Se alimenta de Jesus para ver se você não fica forte. Se alimenta do Senhor para ver se você não começa a fortalecer o teu espírito, tua alma, e você tem como reagir e viver de acordo com aquilo que a palavra de Deus orienta e diz. É ou não é, pessoal? Jesus disse, aquele que se alimenta de mim, viverá por mim. João Batista começa então a se alimentar, a dieta dele é gafanhoto e mel silvestre. Sabe por quê? A mesma coisa de Daniel. Ele está no palácio na Babilônia, tem uma mesa de manjares, ele olha aquilo e diz, não vou comer essa comida. Não vou comer essa comida, eu não vou me alimentar destas coisas. Eu vou me alimentar de coisas que agradam ao meu Deus. E essas coisas aqui eu sei que não agradam ao meu Deus. E ele tem então um momento onde ele consegue convencer aquele que é responsável por ele, a fazer um teste. Deixa eu comer uma comida diferente e você vai ver como o resultado vai ser muito melhor do que isso daí que está no prato. Irmão, quando você começar a crescer diferente também no que você se alimenta, na tua alma, no teu espírito, você vai ser diferente. Vai ter diferença na sua vida, vai ter diferença nas tuas ações e nas tuas reações, vai ter diferença nos teus sonhos, vai ter diferença no teu ânimo, no teu ímpeto, a maneira como você fala com a sua esposa, como você fala com o seu marido, o tratamento que você dispensa aos seus filhos, a maneira como você leva o seu ministério, a maneira como você adora, tudo muda quando você tem uma alimentação espiritual correta. E João Batista tinha uma alimentação exclusiva. Eu acho interessante o fato
de que João Batista, ele não podia ser seduzido, porque ele decidiu. Ele decidiu o que ele ia comer. Você tem que decidir. Ah, pastor, é um monte de tentação e de provação na minha vida. Decida o que você vai fazer da sua vida. Decida qual é o alimento. Decida qual é a tua veste. Veste de louvor ou espírito angustiado? Qual é a tua decisão? Vestes sensuais ou vestes santas e irrepreensíveis? Você tem que decidir. Decida o que você vai comer. Decida qual vai ser o teu alimento. E quando vier o alimento errado, diga: não! Quem tem que dizer não é você. Quem tem que dizer não é você. É assim que funciona. Quem tem que dizer a quantidade no prato é você. Não adianta colocar a culpa no seu metabolismo. Eu sou gordo porque eu tenho glândula. Você tem uma glândula desse tamanho, a boca. Porque, irmãos, a palavra diz que é só, amém, louvado seja o nome do Senhor. Essa glândula, minha boca, né, que me atrapalha. Essa é a verdade. A Bíblia diz que só Deus chama a existência aquilo que não existe, inclusive gordura, tecido adiposo. O corpo não produz do nada, tem que ter combustível. Funciona assim. Nós acabamos entrando em algumas viagens aí, como diz a moçada. Ou pelo menos diziam, eu não sei mais se dizem isso. Eu acho interessante que ninguém podia oferecer uma outra vestimenta para João Batista. Sabe por quê? Porque não interessava a ele. Ele dizia: eu sei como eu quero estar vestido. Eu sei como eu quero estar apresentável diante do meu Deus. É dessa forma que eu quero estar me apresentando diante do meu Deus. É esse o tipo de comida que eu quero comer. É esse o tipo de comida que eu quero consumir. É interessante que chega um momento, e isso me chama muito a atenção, que os fariseus, os saduceus, mandam uma comissão. Cuidado, irmão, cuidado. É uma comissão que quer saber algumas coisas. Quem é você? A palavra, a ministração, a mensagem de João Batista era impactante. Estava batizando pessoas. Estava reunindo multidão no deserto. É interessante que o texto, o versículo 1 diz que naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia. E aí então as multidões começam a se reunir. Ele chama de raça de víboras. Ele diz que religiosidade e presunção espiritual não resolve, é negativada. E então vem uma comissão dos principais. Quem que você é? Você é um profeta? Você é um Messias? Você é Elias? Quem que você é? E eu acho interessante isso. Hoje as pessoas querem título, divisa. Eu sou a vice-coisa do subtreco adjunto, temporária. Diz que você quer conhecer alguém, dá uma folha de sulfite para ele subir em cima. Pronto, já começa. Já sabe quem eu sou? Quem? Então, é isso mesmo, pronto. Quem eu sou? Começam os títulos. Eu quero um título, eu sou isso. Quando é que eu vou ser reconhecido? Quando é que vão me reconhecer? Meu irmão, você já é reconhecido no céu e no inferno, mais que isso não precisa. Está vendo? Ninguém diz amém, porque quer ser reconhecido na terra. Eu falei céu e inferno, como não falei na terra, todo mundo... E aqui na terra? O pessoal chega lá e diz: então, quem é você? O que a gente diz? Você é um profeta? Você é Elias? Eles tinham um negócio com Elias, né? Um negócio místico, né? Elias era o cara para eles, né? Levado num carro de fogo no céu. Vai ver que voltou. Você é Elias? Não. Você é um dos profetas? Não. O próprio João Batista não se considerava profeta. Não. Então o que você é? O que é que você diz de você mesmo? E aí então ele dá a resposta das mais desconcertantes. Eu sou a voz que clama no deserto. Irmãos, na nova eclesiologia que anda por aí, tem bispo, apóstolo, pai apóstolo, quarta pessoa da Trindade, assessor de querubim, sei lá mais o que vai aparecer. Essa eclesiologia não está brincadeira. Mas eu ainda não vi nenhum ser a voz
que clama no deserto. O que você é? Só uma voz. A voz é só o áudio. É só um som. Eu sou um som no deserto. E aí eu, como diz minha avó, eu encasquetei. Sabe quem encasquetou com esse negócio? A voz que clama no deserto. E isso me parece um desperdício. Eu ficava pensando, mas, Senhor, porque às vezes eu leio a Bíblia, tudo, eu fico conversando com Deus, mas Deus, não consigo entender não. Eu entendo, mas não entendo aqui. Voz que clama no deserto. O Senhor levanta um homem desse, disposto a assumir um desafio tão grande como esse, e põe ele no deserto, para ser a voz no deserto. Para mim, deserto é vazio. Deserto não tem ninguém. Deserto é lugar do nada. E põe um cara lá falando no deserto. Você queria pregar no deserto? Eu sei que algumas vezes você diz, eu me sinto a voz que clama no deserto, porque ninguém está ouvindo você, apesar de ter uma multidão. Parece que eu estou pregando no deserto. Muitas vezes nós já falamos isso. Mas aí, então o Espírito Santo começou a falar comigo. Primeiro, o deserto de João Batista não era vazio, não era ermo, não era despovoado. Tinha uma multidão que ia até ele de todas as regiões e a adjacência das províncias do Jordão, Judeia, Jerusalém, e lá eles eram batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Então ele tinha público, ele tinha gente, ele tinha ministério. Mas ele dizia, eu sou a voz que clama no deserto. E aí o Espírito Santo de Deus começou a me falar deste deserto. Irmãos, às vezes a pessoa está na igreja, cheia de gente como essa, mas está sozinho. Está sentadinho aí e está pensando assim, pessoal não faz ideia do que está acontecendo na minha casa, na minha vida. O pessoal não faz ideia que eu volto hoje para casa, eu vou arrumar minha mala e vou embora. Tem gente que está do lado da fonte de água e está morrendo de sede. Esse mundo também aí fora está um deserto, irmãos. Um deserto de paz, as pessoas não têm paz. Um deserto de tribulação. Um deserto de tristeza. Esse mundo está seco. Esse mundo está completamente desértico. E João Batista, como um discípulo, como um modelo, é a voz que clama no deserto. Você tem que ser uma voz nesse deserto, irmãos. Tem que ser essa voz. No meio da Cracolândia, você ser a voz. Já pensou? Você chegar lá e dizer assim, Jesus disse, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Desça esse fardo e esse jugo de droga, de todo tipo de opressão maligna, e venha experimentar aquilo que o Senhor Jesus pode te dar. Aleluia! Pessoas que estão acabando com o seu casamento, com sua família, nós temos que ser a voz no deserto. Aleluia! Não importa se a gente tem um título ou não tem. Não importa se chama a gente de pastor, de auxiliar de célula, de líder de célula, se a gente está lavando o banheiro, se a gente está pintando a parede, eu posso ser a voz que clama no deserto e dizer, Jesus é bom. Isso todo discípulo de Jesus pode ser, todo. Uma voz que clama no deserto. Hoje nós temos muito deserto e nenhuma voz no deserto. Hoje nós temos muita voz, mas nenhuma delas está no deserto. Quando você encontra o teu ministério, encontra o teu dom, você passa a ser a voz que clama no deserto. Tem deserto de tudo quanto é jeito, irmãos. Tem gente de tudo quanto é nível social, dinheiro, sem dinheiro, estrutura, sem estrutura, e essas pessoas estão num deserto. E Deus chama você para ser essa voz que clama no deserto dessas pessoas. E você vai dizer, a saída é por aqui, Jesus está ali, Não sou eu não, eu vou falar uma coisa para você. Eu não sou digno de levar a sandália deles, mas ele, olha para Jesus, olha para Jesus. Um discípulo nunca diz, olha para mim, diz, olha para Jesus. Ele é o autor e o consumador da fé. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Está lá,
E aí você leva a pessoa até Jesus e diz, ó, se ajoelha diante de Jesus. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e tira o seu pecado. Até hoje teve cordeiro seu, hoje é o Cordeiro de Deus e a providência de Deus para resgatar a tua alma, resgatar a tua vida. Aleluia. Esse é um discípulo. Esse é um modelo. João Batista também deixa claro algumas coisas. E eu achei surpreendente. É o cara que não tem papa na língua, né? No versículo 10 ele diz assim, presta atenção, pessoal. Também agora, um machado está posto à raiz das árvores. A árvore que não der fruto, vai ser cortada. Você fica esperto, irmão. Você fica esperto. Está escrito aqui. Ah, mas Deus está avisando. Você está avisado. Você está avisado disso. Você não está dando frutos? Cristão é para dar fruto. Não existe essa história de crente que não dá fruto. Eu não concordo. E daí, irmão, você não concorda? Você está lascado se você não concorda. Você precisa se arrepender, precisa se converter. Precisa acontecer uma explosão de Deus na sua vida. É hora porque vem um Hadouken gospel em cima de você e você acorda. Acorda, irmão, você tem que dar fruto. Discípulo dá fruto. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. João Batista tem uma mensagem, ele vem dizendo, olha, Jesus vem. É interessante, nós falamos do pastor que tem a vara, a vara é para disciplina, né? E tem o cajado, João já diz, ele é o seguinte, ele tem um machado. O cara já vinha lá de cima, ele tem um machado, ele está olhando as árvores, e você sabe que um dia Jesus procurou fruto em uma árvore, não tinha, ele disse, seca! E secou. Os discípulos falaram, uau, secou o troço, secou. A árvore que não dá fruto é feio, irmãos. É para ser cortada e jogada fora, lançada no fogo. Aí ele continua. Eu batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E para fechar ele diz, em sua mão ele tem a pá. Aqui não tem vara e não tem cajado. Jesus tem machado e pá. Uma pá. Ele diz, para quê? Ele tem a pá e limpará a sua eira. Limpeza. Jesus não gosta de sujeira. Se puxar lá aquele bagulho lá do computador lá que aparece onde você entrou, o que é que vai aparecer? Sujeira. Sujeira. O casal de namorado está passando com as mãos lá dentro da cueca, dentro da calcinha. Sujeira. 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 Mas ninguém viu. Deus viu. O Senhor sabe. E diz que ele tem a pá para limpar a sua eira. A eira é o lugar onde a colheita, onde o trigo é colocado. E você sabe que o joio na colheita que é separado. E ele diz, ele vai separar e vai recolher no celeiro dele o seu trigo e vai queimar a palha com fogo que nunca se apagará. No original aqui é o Seol, Hades, que é inferno. Nós caminhamos com Jesus e nós acabamos às vezes nesse evangelho pós-moderno, o gospel, que já está cuspindo e afogando todo mundo nesse guspe. Esquecemos que o nosso Deus é um Deus sério, a nível de integridade, de moralidade, de santidade e de verdade. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Hoje as pessoas, elas vivem totalmente afundadas nas dívidas, inclusive nas espirituais. Sabe qual é o problema? Existe um mito na mente de que no final vai dar tudo certo, de que no final Deus não vai levar em conta. A Bíblia diz, aquele que confessa e deixa, esse alcança a misericórdia. Agora, a gente vai varrendo para debaixo do tapete, e
o aviso. Irmãos, mas Deus é tão, parece que isso aqui é tão pesado, pastor. Isso aqui é leve, irmão, porque isso aqui é só a palavra. Isso aqui é só a projeção. Ele está avisando. Presta atenção. O machado está posto à raiz das árvores. E as árvores, ou a árvore que não produz fruto, vai ser cortada. Ele está com a pá. E dentro da sua eira, ou seja, no lugar onde existe todo o seu trigo, toda a sua colheita, todo o seu rebanho, existe sujeira. E a sujeira vai ser separada daquilo que presta. Então, sabe o que acontece? Essa palavra é uma palavra de oportunidade. Antes que venha o dia de separar o joio do trigo, você pode se tornar trigo pelo poder de Deus, nascer de novo e ser uma nova criatura em Cristo e sair fora disso. Antes de que o machado seja colocado na raiz da árvore, você pode dar fruto por poder de Deus na sua vida. Mas pastor, como é que eu vou fazer isso? A palavra de Deus diz, irmãos, abre a tua boca, ou seja, se coloca na mão do Senhor, e eu vou encher a tua boca e o teu coração com o que você tem que falar. É aviso. Nós achamos que quando Deus está falando, Ele está ameaçando. Ele não está ameaçando, Ele está dando oportunidade. O Evangelho é oportunidade, é chance, é mão estendida dizendo, está vendo? Você está no erro, mas a mão está estendida para você sair do erro. Está vendo o que está acontecendo aí? Já tem 8 horas que você está nesse videogame aí e você não consegue orar 3 minutos. A mão está estendida para você sair desse buraco aí. Você está 6 horas na pornografia escondido. Espera a esposa dormir para voltar lá no computador lá e para ligar para ver essas imundícias aí. A mão está estendida. Vem cá, sai. Dá a mão aqui. Você vai passar o cartão de crédito, já está todo estourado. A mão está estendida. Irmãos, a mão do Senhor sempre está estendida. Sempre está estendida. Em nome de Jesus, a mão do Senhor está estendida para a sua igreja, para o seu povo. Porque na hora da limpeza, vem a limpeza. Na hora que Ele tem que agir, Ele vai agir. Mas hoje é dia que Deus estende a mão para você.